município contemplado pela Rota da Amizade. Município de Pinheiro Preto, já vi lá que é a capital catarinense do vinho, e quem vai contar um pouquinho da história da cidade e o que você encontra aqui em Pinheiro Preto é o Maurício, secretário de Turismo aqui do município, e vai dar uma palavrinha com vocês. Então, Pinheiro Preto é a capital catarinense do vinho, das boas-vindas a vocês e a todos os turistas que querem vir conhecer Pinheiro Preto. E Pinheiro Preto tinha um pinheiro altaneiro próximo à estação ferroviária, conta a história, e não se sabe se foi um raio ou uma queimada para limpeza, acabou queimando o pinheiro e todo ele ficou preto, e ficou a estação do Pinheiro Preto. Hoje a gente conta com um parque industrial de vinhos e sucos, com mais de 24 empreendimentos entre vinícolas e indústrias de sucos, né? Além disso, tem um parque industrial grande na parte de papéis, plásticos e outros, né? O ramo dos serviços e principalmente a agricultura, que é muito forte, né? Produção de uva, fruta de caroço, produção de grãos. Mas o mais legal em Pinheiro Preto que aconteceu foi o primeiro assalto ao trem pagador no Brasil. Olha! Até conhecido. Vocês são do Rio de Janeiro, né? Sim. Então, inclusive, Pinheiro Preto chegou na época ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, porque aconteceu esse assalto, né? A gente queria convidar a todos a vir conhecer Pinheiro Preto. É uma nova visão do turismo, a gente está reestruturando, acredito que esse ano vai ter muitas coisas novas e legais para serem vistas aqui. Nós temos vários empreendimentos, vinícolas que recebem o turista, temos túnel, temos espaços de restaurantes hoje que estão se modernizando, restaurantes novos que inauguraram para recebê-los. Então, a construção, a arquitetura dela é uma das mais antigas do município. Remonta quase à época da estação ferroviária, então tem pelo menos mais de 60 anos essa construção, e então a gente utilizou esse espaço como espaço público para fazer um arquivo histórico do museu do município, né? Temos aqui uma videira, né, uma parreira com mais de 100 anos de história, era aqui do município, a gente ganhou de doação do seu Ângelo Olivo, né, era o proprietário. É uma parreira que foi plantada nos anos de 1920, 17, por aí. Né? Agora uma curiosidade minha. O Pinheiro Preto, o famoso Pinheiro Preto que deu o nome à cidade, resta alguma coisa dele ainda? O resquíciozinho, nada? Resquício não, na verdade não. O que a gente tem próximo à estação, a gente está com um projeto aí de trabalhar essa questão da ferrovia, como ela foi terceirizada, né, para iniciativa privada, ela está meio que abandonada em toda a região, esse trajeto da nossa ferrovia. Mas nós estamos já há anos, não é só a nossa administração atual, mas toda a administração vem trabalhando para tentar fazer uma parceria para nós dar uma revitalizada. E ao lado da estação foi plantado um pinheiro, que hoje está altaneiro, e a gente tem a vontade esse ano de deixar ele visível, né? Fazer aquela homenagem. Agradecer demais ao Maurício pela receptividade. É Santa Catarina, né? A bela Catarina que a gente fala para vocês, do litoral ao interior, sempre surpreendendo com belezas culturais, naturais. Então vamos lá, visitar um pouquinho mais de Pinheiro Preto. Vocês que estão acostumados a nos ver percorrendo o trecho ferroviário, o antigo trecho ferroviário lá do sul fluminense, vários daqueles túneis centenários que foram abertos naquela época, aqui a gente está diante de mais um túnel centenário, só que aqui na região sul do Brasil, mais precisamente em Santa Catarina. Esse túnel aqui ganhou um pouquinho mais de fama devido ao assalto ao trem pagador, que virou filme. Na verdade, o Maurício contou para mim que ele não tem relação com o assalto
especificamente, ele só levou a fama mesmo, mas tá aí, né? Essa obra de engenharia que para a época era uma obra assim, digamos, faraônica, né? Você imagina abrir isso no braço para os trabalhadores na época. Então assim, lindíssimo. É mais um atrativo turístico aqui da cidade de Pinheiro Preto para você vir conhecer, fazer aquela foto dentro do túnel e sair daqui maravilhado com a cidade. E aquele maravilhoso roteiro de vinícolas. O casal Rigotti não foge das vinícolas porque são maravilhosas, espetaculares aqui no sul. E a gente veio a mais uma, Vinícola Farina. Viemos conhecer a produção, conhecer um pouquinho dos vinhos e contar e relatar para vocês. E o espaço aqui que a gente está sendo recebido é um espaço super representativo, porque foi aqui onde tudo iniciou. Vendia-se vinho a granel aqui nesse porão. Então é um espaço lindíssimo onde você encontra hoje toda a produção dos vinhos Farina à disposição do cliente. A família Farina está aqui no Brasil desde 1927 e sua produção começou em 1991. Você vai encontrar nas marcas Del Túnel e Favin. Nossa, que lugar lindo! Sejam bem-vindos! E já que estamos na capital catarinense do vinho, nós viemos conhecer a Vinícola da Sé. E quem vai apresentar pra gente é a Fernanda. Um prazer receber vocês. Faço parte da família, nosso trabalho é muito artesanal e a gente adotou esse sistema para manter essa tradição que já iniciou com os pais há mais de 50 anos. Hoje nós estamos aqui trabalhando com vinhos, estamos à frente da vinícola, mas preparando uma outra geração para que os nossos filhos desde cedo sejam introduzidos nessa história e daqui a pouco a gente tenha uma futura geração que dê continuidade a essa história também. Aqui vocês vão perceber que a gente usa mais o inox do que a madeira e isso se explica porque a nossa maior produção são os vinhos de mesa. E como eles são vinhos muito frutados, o inox é perfeito para estocar. Elaboramos agora no começo do ano e nós liberamos o novo vinho só no final de setembro. Quando termina o inverno, nós temos a certeza que ele está pronto. Então vamos colocar na garrafa e já começamos a sua comercialização. Temos aí um aguardo em média de 6 a 8 meses, então, para a nova safra. Então tá bem, então eu vou mostrar esse primeiro espaço aqui que é o pavilhão da produção, que inclusive nós estamos em elaboração, vocês podem sentir o cheirinho do vinho fermentando aqui, está no processo. E agora até metade de março é o período que nós trabalhamos com essa atividade, a elaboração dos vinhos. Aqui nós produzimos uma uva na nossa cidade, a nossa propriedade inclusive, mas são uvas que dão em qualquer cidade aqui da nossa região, que ela é considerada uma uva mais comum pelos especialistas, assim, uma uva mais simples. Ela é chamada de uva de mesa. Uva de mesa é aquela que pode ir à mesa, então que a gente pode comer a fruta in natura, dá pra gente fazer o suco, as geleias e os vinhos. Niágara, Cascadura, Bordeaux e Isabel são 4 variedades que são cultivadas na propriedade. Mais ou menos umas 120 toneladas a gente colhe aqui, que é suficiente para a elaboração dos nossos vinhos. E nós, por exemplo, dessas variedades mais nobres, por exemplo, Cabernet Sauvignon, Merlot ou a própria Moscato Giallo, ela não se adapta muito ao nosso clima e solo. Então a gente prefere trazer essas variedades do Rio Grande do Sul, que lá produz melhor do que para nós aqui. Sim. E a gente elabora os nossos vinhos aqui dentro da vinícola mesmo. O suco, as sementes, a casca, a polpa toda da uva, a gente vai transferir aqui para os tanques de inox para que inicie o processo da fermentação. É isso que está acontecendo. Então, quando a gente tem o vinho no pico de fermentação, que é aquele momento mais agitado, que o vinho borbulha demais, a gente acaba resfriando tanto. Então, por isso é usado o inox, porque esses arcos a gente deixa gotejar a água ao redor, acalma, mantém a temperatura ideal e vai manter tudo da uva no vinho.
Então vocês vão poder provar um vinho frutado, tem um vinho floral, tem um intenso, delicado, encorpado, leve. E nesse momento o paladar da gente se posiciona e a gente vai entendendo qual que é o melhor pra gente. Não de nada adianta eu elaborar aqui e dizer pra vocês que é o nosso melhor vinho se vocês não gostam. Exatamente. Então participar Perfeito. da degustação é bom para entender se vocês se adaptam ao produto que a gente faz. Mas à medida que vai consumindo mais, o paladar vai ficando cada vez mais apurado, né? Sim, E aí você vai avançando para vir E mais você não encorpado. sai mais, né? Exato. Aquilo que instiga você querer conhecer outro, e a outra uva, e a outra variedade, e a outra linha, e tu vai indo e não volta. É um caminho sem volta. A edição é aqui que a gente vai trabalhar para embalar. E quando a gente faz essa atividade, hoje o sistema ele é todo automático. Aquilo que antigamente era feito na pipa, na torneirinha, né? Hoje o equipamento nos dá uma precisão, uma segurança muito grande. Então nós usamos aqui essa sala, onde tem um equipamento distribuído em 3 etapas. Ele lava a garrafa que é nova no primeiro bloco, ele coloca o vinho no segundo momento e fecha no terceiro. E aí então ele vai comprimir a rolha, que quando nova ela é maior que o gargalo. Então ela aperta, deixa a rolha muito pequena e empurra na embalagem. Então as nossas caixinhas o vinho já fica deitado. O papelão está protegendo de luz, é só escolher o lugar mais fresco da casa para guardar. Como a gente comercializa só aqui, o visitante escolhe o que ele quer. Se ele vai querer 6 vinhos, um diferente do outro, a gente prepara. Como se ele quer uma única garrafa, a gente tem caixinha para ele, tem embalagens menores também, né? Mas vinho aqui para nós é cultural, ao ponto que o vinho de mesa, que é esse mais frutado, ainda se usa muito garrafão. Existe um público certo para ele, são quase 5 litros de vinho que as pessoas levam para casa e fracionam nas suas garrafas para o custo diminuir. Se a gente for observar um rótulo, vocês vão lembrando de tudo aquilo que nós conversamos durante a visita. Olha aqui o termo aparecendo, ó, de mesa. Todos esses aqui são. Isso nos lembra que é aquele vinho bem frutado. Vocês podem encontrar ele na versão seco, que é sempre o vinho original, todo vinho fica assim. Tem branco, rosé, tinto leve e encorpado. Temos na versão suave, para quem aprecia o vinho mais doce, mas no nosso caso ele não é enjoativo, então é acrescentado o açúcar cristal para tornar ele assim. E tem o intermediário, que é o DMC, que é aquele vinho que não é tão seco e também não é doce. Sim. A linha dos mais nobres, então os tintos são os amadeirados, o branco é bem flor, bem delicado. Nós fazemos 2 tipos de espumantes moscatéis, vinho licoroso, que é semelhante ao vinho do Porto. Os licores, tem cremoso, tem licor fino, suco de uva integral, a linha de destilados, grapa, cachaça, o brandy, que é o conhaque. Tem um dos doces aqui que é o mais vendido dela, que o figo aqui para nós é muito tradicional. E esse dela é figo com nozes. Tem uma combinação muito gostosa dos dois também. Eu vou sugerir para vocês um vinho chamado Niágara, que ele é um vinho muito típico nosso. Vocês vão sentir muito sabor de uva, tá? Caso vocês não queiram beber todo, esse baldinho do lado que é desprezo, tá? E a água é bem importante a gente consumir entre um e outro para preparar o paladar. Só o cheiro já. Como é que eu tô ficando boa no vinho? Já tô até sabendo identificar a uva. Talvez querem provar um suco, vocês já são maiores, querem provar um vinho. Não. Suco. Agora eu vou servir um moscato geado, que é uma categoria dos mais nobres. Tudo que o Niágara tinha de fruta, o moscato tem de flor. Tem um chadinho de maracujá, né? Bem leve, bem delicado. Eu gostei demais do vinho. E é mais a nossa identidade, também é o vinho da onde vocês são, né? Essa variedade a gente traz de fora para poder fazer. Vou servir agora então o primeiro tinto e vou colocar o bem tradicional nosso chamado Bordeaux. O Bordeaux chega a ser denso, de tão encorpado que ele é. E ele é um vinho que a gente consome aqui no dia a dia, com massa, com pizza, mas com a polenta da nona, com as sopas, né? Ele nos remete muito a isso, a casa de avô, de nono.
E depois dessa degustação maravilhosa na Vinícola da Serra, bem ao lado a gente tem o Milander, que é o Parque do Imigrante Italiano. Só que a visita não é guiada, é uma visita em que você vai compreender através do seu olhar. Nesse parque a gente consegue observar a história da origem das famílias nos jardins, nas esculturas, dentro do museu. É simplesmente uma imersão ao passado, então vale muito a pena, depois de fazer a degustação, conhecer a vinícola, vir ao Parque Milander e ainda experimentamos o sorvete de vinho. E agora a gente vai experimentar uma iguaria exclusiva aqui na Vinícola da Serra, no Parque Milander. Sorvete de vinho. Muito bom.